Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa tanto a quem quer um cantinho para morar, quanto também para quem quer fazer renda com o seu imóvel. Eu estou falando da locação imobiliária. Como está o mercado? Quais os cuidados na hora de alugar? E o que muda com a tecnologia? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com o vice-presidente do Cresce Ceará, Apolo Xerez Filho. Obrigada por ter vindo aqui ao Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mirelle, a todos os corretores de imóveis, não só do estado do Ceará, né, mas como também todo o Brasil. A TV Cresce Ceará Oficial está fazendo esse trabalho e está ultrapassando as fronteiras do Ceará. Isso é interessante. E agora para toda a sociedade também pela TVC, o programa é exibido aqui na TV Ceará também. Isso é o Cresce, alavancando mais parcerias, levando mais conhecimentos aos corretores de imóveis e à população. Como é que você avalia o mercado imobiliário no quesito locação? Estamos em que momento? Há mais oferta do que procura, há mais procura do que oferta? Está equilibrado? Perfeito, Mirelle. O mercado de locação, ele sempre foi um mercado muito aquecido, tá? Eu digo sempre para os proprietários que hoje está faltando imóvel para a quantidade de inquilino. Então, por isso que o valor do aluguel, de acordo com a última pesquisa que saiu, o valor do aluguel aumentou, né? Então, hoje há uma procura muito grande. Se você tiver um imóvel com boas condições, logicamente, de habitabilidade, a locação ela é muito rápida, ela é muito ágil. E hoje, com o nosso sistema, que nós temos sistemas tanto de reconhecimento de firma, com assinatura, de fazer contrato, a locação é muito complexa e rápida, tá? E isso traz tanta segurança, tanto para o locador como para o inquilino. E quais os tipos de imóveis que estão em alta para aluguel? Mirelle, como Fortaleza, vou trazer primeiro Fortaleza e depois vou passar em outras cidades. Fortaleza é uma cidade turística, o que traz muito a visita, né, de turistas, logicamente. Então, em alta aqui em Fortaleza são os apartamentos, flats, tá? Hoje em Fortaleza, se você colocar um flat para alocar, com poucas horas, vamos dizer, já se aluga. Lógico, dependendo também da temporada. E no Ceará todo também, nós temos cidades no nosso litoral, como também em Juazeiro do Norte, Guaramiranga, entre outras cidades que eu posso mencionar aqui, que também está em alta. Hoje, os imóveis, esses compactos, né, eles estão substituindo, estão batendo de frente com alguns hotéis por conta do preço. Eu prefiro hotel. Atualmente eu prefiro hotel, que eu gosto do café da manhã, adoro o café da manhã de hotel e tudo mais, mas tanto essa parte dos apartamentos compactos está crescendo cada vez mais aqui em Fortaleza, e não só em Fortaleza, a região toda do Ceará. Você falou de preço, né? Os valores eles subiram ultimamente. Quais são os índices que regulamentam? Sim, os valores realmente subiram, mas destaca-se aqui. Os valores subiram na propaganda, na publicação de um determinado anúncio. Nós vimos, eu já fiz entrevistas aqui, que o valor dos aluguéis realmente teve um reajuste, aumentou de 13% a 20%, isso dependendo da área, da região. Eu vou falar de Fortaleza porque eu atuo em Fortaleza especificamente. E aí, realmente esses valores subiram. Porém, existe um princípio na lei de locação e no mercado imobiliário, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. Nada impede que um valor do aluguel que seja compartilhado por R$3.000, que entre em um acordo entre locador e inquilino para se chegar a um meio termo, né? O que a gente busca sempre nas locações são contratos que garantam tanto para o locador quanto também para o inquilino uma continuidade saudável para ambos. Então, isso é interessante. O valor do aluguel subiu nas publicações, nos sites, etc., mas nada impede que o inquilino e o locador façam um acordo para ajustar um melhor aluguel. Quais são os índices que regulamentam essas transações
imobiliárias da locação? Sim, o principal índice, o que é mais utilizado, não só aqui no Ceará, mas como no Brasil todo, é o IGPM, tá? Então, a prática do mercado, não que ele seja um índice oficial dos contratos de locação. A lei, ela fala que os aluguéis têm que ser reajustados anualmente, desde que seja com um índice oficial. Nada impede que seja pelo IPCA, IPC, enfim. Porém, o mercado de locações adotou, não é que está na lei, mas adotou na prática de ser o IGPM. Eu faço muitos contratos de aluguel em que o inquilino e o locador, num mútuo acordo, pedem o IPCA, por exemplo. Logo após a pandemia, o IGPM subiu, chegando a cerca de 35%. Isso trouxe algum trauma para determinados inquilinos que tiveram seus aluguéis, vamos dizer assim, super inflacionados. Né? Então, isso deu um certo trauma. Então, eles acham que o IPCA mantém uma constante. Porém, como o mercado é muito complexo, eu não posso garantir. Então, atualmente, de prática, é o IGPM, mas não está prescrito em lei. A locação, ela tem sido a escolha de quem não quer ou não pode comprar? Bem, essa é uma pergunta bastante complexa. A gente pode avaliar isso de diversas formas, tá? Por exemplo, nós estamos numa geração que essa geração hoje, ela é um pouco mais minimalista. Elas são desapegadas. Então, eles querem... Isso são comportamentos. Não é que eles estejam certos. Sim. E as outras gerações estejam erradas. Então, é o momento. É o momento. Então, tem uma geração, que é a mais antiga, como os nossos pais, etc. Eles preferem um canto realmente fixo e tudo mais. É da compra, de comprar o imóvel. Existe aquela cultura do imóvel próprio e etc. Já está vindo uma geração que não é ligado a essa cultura. E isso é bom para o mercado imobiliário. Se a gente tiver a mesma cultura, para o mesmo gosto, isso não é legal. Existem os corretores de imóveis que trabalham com vendas, existem os corretores de imóveis que trabalham com locação, e isso é interessante para o mercado imobiliário. Não é porque a locação está aumentando que vai deixar de ocorrer vendas. De maneira alguma, o mercado é muito amplo. Então, dá justamente para o corretor que está iniciando, ou aquele corretor que está indeciso se eu vou para locação, para venda, até para trabalhar com os dois. Eu, por exemplo, eu trabalho com os dois. Não é porque eu trabalho com a locação que eu vou deixar de vender imóveis também. Eu consigo trabalhar com os dois. Então, existe a geração, voltando à sua pergunta, existe a geração que realmente prefere a coisa mais minimalista, que já entra no imóvel, que o imóvel já está praticamente compacto, vamos dizer, entra só com a mochila, e que a qualquer momento você pode sair, já se mudou de local de trabalho, se mudou de curso, faculdade, etc., já muda também. Então, essa é diferente. Então, isso vai depender muito de geração, vai depender do seu público. Entendi. E quanto à imobiliária ou corretor de imóveis pode cobrar para alugar um imóvel? Existe alguma lei que estabelece um valor, um teto? Uma excelente pergunta que eu recebo de muitos corretores no dia a dia. Como eu faço também essa parte da assessoria para corretores, é interessante essa pergunta e até essa divulgação. Em relação à administração, não existe uma lei específica dizendo que o corretor tem que cobrar na administração ou na intermediação, na locação, que tem que ser 100%, tem que ser 50%. O que geralmente é a prática do mercado? No primeiro aluguel, o corretor ganhar 100% do valor do aluguel. Até porque o corretor gasta com a publicidade, faz o contrato de locação, faz a vistoria, coloca as placas, sites, fotos, vídeos, dá toda aquela suporte de segurança. Eu sempre digo, vale mais a pena você ter um imóvel desocupado por 1 mês, 2 meses, do que o imóvel ocupado por 1 dia sendo um péssimo inquilino. Então, o corretor, ele serve justamente para isso. A função do corretor é justamente dar segurança para os proprietários. E eu vejo muitas vezes proprietários
querendo alugar diretamente para o inquilino. E o corretor é esse protetor do proprietário. Então, nesse primeiro momento, que é quando fecha a locação, a prática do mercado é 100% do primeiro aluguel. Nada impede, por exemplo, se chegar um proprietário, olha, Apolo, eu estou querendo fechar com você, mas a gente pode fazer 80%, 70%. Como eu disse, existe um princípio da autonomia das partes. As partes são livres para pactuar. Lógico, sempre preservando o trabalho do corretor. E o outro ponto é na taxa de administração. A prática no mercado dessa taxa é de 10% a 15% do valor do aluguel. Então, todos os meses, o corretor, que é o responsável pelaquela administração, ele recebe o valor do aluguel e fica com 10% a 15%. Isso de acordo com o que for acordado entre o corretor de imóveis e o proprietário do imóvel. E é importante, Mirelle, sempre o corretor de imóveis ter um contrato de administração. É aquele contrato de administração que faz a lei entre as partes. Quem são as partes nesse contrato de administração? O proprietário e o corretor de imóveis, que vão estipular por quanto tempo é o trabalho do corretor, quais são as funções do corretor, quais são as funções do proprietário, quais são as obrigações do proprietário, qual é o percentual da comissão do corretor de imóveis. E se durante o contrato de locação vier, por acaso, uma venda no imóvel, será que é o corretor que vai ter aquela comissão? Então é muito importante para o corretor de imóveis e também para o proprietário fazer esse contrato, que se chama contrato de administração. Ele vai regular, colocando todas as obrigações e deveres, tanto do proprietário quanto do corretor de imóveis, referente àquele imóvel que está prestes a ser locado. E se o proprietário, de repente, optar por não contratar um corretor de imóveis para vender, para alugar, no caso, o seu próprio imóvel? Se o proprietário não optar, primeiramente eu não sugiro, porque eu sempre digo que ele vai pagar o preço de todas as dores de vai cabeça pagar. que possam vir Colocar uma acontecer. pessoa num imóvel, qualquer pessoa faz. Isso aí, colocar uma pessoa no seu imóvel, é só você colocar em uma placa, colocar na LX, vai chegar realmente uma pessoa. O difícil da locação não é colocar um inquilino dentro do imóvel. O difícil da locação é durante a locação. Porque durante a locação vai ter problemas, vai ter, às vezes, inadimplência, vai ter algum aspecto referente à estrutura do imóvel, principalmente agora que nós tivemos esse primeiro semestre aqui no Ceará, tem um período de chuvas, vai vir uma infiltração, de quem é a responsabilidade? Do locador, locatário, quebrou a maçaneta da porta, de quem é a responsabilidade? Então, a lei de locação ela é muito complexa e o corretor de imóveis, ele sabe, ele estudou para justamente isso, para dar essa segurança para o proprietário. E outro ponto, eu falei que para colocar o inquilino é super fácil. Para manter o inquilino já é difícil. E o mais difícil ainda é ao final do contrato de locação. Porque os dois pontos principais que geram mais problemas no contrato de locação, primeiro, sem dúvida, é a inadimplência. Segundo, é a deterioração no imóvel. O inquilino entrega o imóvel achando, sempre existe essa frase, né? O inquilino, olha, eu estou entregando o imóvel melhor do que eu recebi. E o proprietário, quando vai ver o imóvel, ele vai dizer, não, eu entreguei esse imóvel de uma maneira e agora está deteriorado. Então, a figura do corretor é imprescindível num contrato de locação. Eu também, eu tenho um escritório de advocacia, o que eu recebo são problemas de proprietários que alugaram imóveis sem um corretor de imóveis e que agora está buscando na justiça, seja a reparação dos danos causados por aquele inquilino ou então a cobrança dos aluguéis que o inquilino deixou em aberto. Quais são os documentos exigidos na locação, nesse processo? Bem, de ambas as partes, né? Perfeito. Quando você vai fazer um contrato de locação, você precisa saber quem que você está colocando dentro do imóvel. Então, você precisa fazer uma ficha cadastral. A imobiliária faz aquela ficha cadastral, existe uma ficha cadastral pedindo alguns documentos, que são esses documentos, RG, CPF,
comprovante de residência do antigo domicílio que o inquilino estava domiciliado, comprovantes de renda, né? Às vezes o inquilino não declara imposto de renda, mas tem os 3 últimos meses da conta, o extrato da conta bancária, comprovantes que ele tenha condições de realmente suportar o valor daquele aluguel. Eu verifico, tá? Nesse suporte, eu verifico os processos cíveis, processos criminais, principalmente os criminais. Muitas empresas pecam apenas em analisar se aquele inquilino, aquele pretendente a ser inquilino, está no SPC Serasa. E às vezes nem está. Às vezes nem está. E às vezes está um baita de um processo cível, né, de despejo, que aí você vai saber se realmente é um bom inquilino ou não. Às vezes está com um processo criminal, às vezes, enfim, existem várias situações. Então, para a gente alugar um imóvel, não é só conversar com a pessoa, saber se gostou ou não e colocar para dentro. A gente tem que fazer uma análise cadastral daquele inquilino, seja SPC Serasa, como também processos cíveis, como processos criminais, entre outros fatores. Eu faço uma análise socioeconômica. Muitas empresas erram, ou até proprietários erram, de fazer só uma análise econômica do inquilino. A gente tem que fazer uma análise socioeconômica. Falando em análises econômicas, né, com relação às garantias locatícias, que é para você conseguir segurar, né, esse imóvel e alugar efetivamente. Calção, fiador, seguro-fiança, o que são essas garantias e quais as que são mais praticadas no mercado, aliás? Perfeito, Mirelle. A lei de locação, ela traz algumas garantias que você pode utilizar no contrato de locação. Lembrando, se você, por exemplo, você não pode acumular mais de uma garantia. Vou te dar um exemplo. Se você escolheu a caução, você não pode pedir a caução e fiador. Só pode uma garantia. Inclusive, a lei de locação, ela traz implicações penais se o proprietário ou o locador solicitar solicitar mais de uma garantia. Então, só pode uma garantia. Então, a lei ela traz várias opções para o proprietário receber como garantia. Existe a fiança, a figura do fiador, existe a caução, seja ela bem imóvel ou bem imóvel, como, por exemplo, título de capitalização. É uma garantia, é uma caução de bem móvel. Outro é o calção em dinheiro, tem um seguro-fiança também, que é uma modalidade de garantia. Enfim, tem vários tipos de garantia, tem empresas agora, fiadoras digitais. Enfim, nós estamos agora com um leque de opções de garantias para colocar num contrato de locação. Aí a pergunta, qual a melhor garantia? Vai depender muito do seu inquilino, vai depender muito do imóvel que você está alugando. Por isso que é importante a figura do corretor de imóveis. Imagina você alugar um flat lá na beira-mar, todo mobiliado, com ar-condicionado, com tal, e pedir 3 vezes o valor do aluguel. Qualquer problema que tiver, seja na televisão, ou seja em alguma parte do imóvel, ou às vezes até mesmo na falta de pagamento, em 2 meses você já fica praticamente sem garantia, sem nenhum respaldo, sem nenhuma segurança naquele contrato de locação. E diferente, por exemplo, se chegar uma pessoa de um outro país para vir alugar um imóvel aqui em Fortaleza, eu não tenho condições de pedir para ele um fiador. Vai ser difícil, né? Então, vai depender muito do tipo de imóvel, do tipo de inquilino, mas a mais utilizada, existiu uma pesquisa do Secov, do Rio de Janeiro, que a garantia mais utilizada hoje ainda é a fiança, que basta apenas um papel e uma caneta para uma pessoa assinar. As outras garantias requer um pagamento, seja calção, seguro-fiança e etc. Hoje ainda a mais utilizada, pasmem, ainda é a fiança. Uhum. E com relação à inadimplência, o que diz a lei, o que acontece quando
um inquilino não paga, ele tem até quanto tempo para pagar? Como é que isso funciona? Perfeito. Em relação a uma lei, existe uma cultura que diz que algumas pessoas pensam, né, que acham que quando o inquilino atrasa, a imobiliária ou o locador pode cobrar só depois de 15 dias, só depois de 30 dias, pode entrar com uma ação de despejo só depois de 45 dias. Colocam algumas imaginações. Porém, pessoal, a nossa lei de locação ela é bem clara. Caso o vencimento, só vou dar um exemplo, caso o vencimento seja no dia 5 de um determinado mês e o inquilino não pagou até meia-noite, no dia seguinte eu já posso cobrar perfeitamente o inquilino, seja de forma extrajudicial, seja como forma judicial, com ação de cobrança, ação de execução, ação de despejo. Porém, não é muito proporcional e razoável você ingressar judicialmente no dia seguinte. O que a gente sugere é que sempre façam alguma notificação extrajudicial, primeiramente, faça algumas ligações, até porque o nosso Poder Judiciário, os processos estão muito volumosos. Então, infelizmente, um processo hoje demora muito tempo. Então, a gente tenta primeiro resolver aquela forma de maneira extrajudicial, seja com notificação, seja com ligação, entre outros, fazendo notificação pelos correios, indo até o imóvel para conversar com o inquilino. Sempre é bom uma conversa amigável, para tratar de uma maneira amigável. E realmente, se acabar todos os meios que a gente possa fazer de uma maneira extrajudicial, aí sim a gente resolve de uma maneira judicial, entrando com ação apropriada, seja ela ação de execução, ação de cobrança ou ação de despejo. A ação de despejo, ela tem que ter um período mínimo ou não? Não. Se o pagamento é no dia 10, por exemplo, se eu quiser eu já posso entrar no dia 11, no dia seguinte à data do pagamento. Porém, não é proporcional, até porque a ação de despejo ela tem custos processuais, como eu disse, os nossos processos, o nosso Poder Judiciário está amarrotado de processos, né? Então, às vezes, eu digo sempre, agora falando um pouquinho como advogado, eu digo sempre que o bom escritório de advocacia ou o bom advogado não é aquele que tem muitos processos, é aquele que evita muitos processos. O que eu quero trazer é o resultado para o meu cliente. Muitas vezes eu vejo os advogados querendo entrar logo com ação e tudo mais, e que a gente pode, com um jeito, com conversa, principalmente até porque são pessoas maiores, são pessoas responsáveis, a gente conversar com o inquilino para ver qual é a melhor situação de sair do imóvel, ou então de pagar aquele valor que está atrasado, parcelado, enfim, fazer algum acordo que seja bom, tanto para o inquilino como para o proprietário. Existem alguns pontos que sempre geram dúvidas, por exemplo, eu tenho um imóvel, vou alugar e o inquilino depois devolver, ele tem que entregar pintado, de quem é a obrigação. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes geram dúvidas. Perfeito, Mirelle. E realmente surgem muitas dúvidas. Como eu disse para você, os dois pontos primordiais num contrato de locação, onde tem maiores chances de atritos entre proprietário e inquilino, é em relação à inadimplência e, segundo, em relação à devolução do imóvel. O proprietário sempre falando, olha, meu imóvel estava melhor quando eu entreguei. E o inquilino, não, eu entreguei de uma forma melhor. E em relação às benfeitorias que são realizadas no imóvel, a lei de locação ela traz, lá no artigo 44, 43, em relação a essas benfeitorias. Em relação à pintura, isso fica muito subjetivo, isso que eu falo nas aulas, nas mentorias para os corretores de imóveis, que é de suma importância fazer uma vistoria, a vistoria inicial, né? Se você não tem uma vistoria inicial, quando o inquilino vai entrar no imóvel, não adianta você falar que o imóvel era melhor e tudo, porque você não vai ter provas. Então, se você quer a locação, ela é muito complexa. Então, se você quer aliviar sua dor de cabeça ao final do contrato, você tem que fazer uma boa vistoria
no imóvel. Tanto o inquilino como também o locador, fazer aquela vistoria. E eu digo sempre para locadores e corretores de imóveis, principalmente, imobiliários, que façam a vistoria de uma maneira objetiva. O que é uma maneira objetiva? E não de uma maneira subjetiva. Já peguei vistoria feita por um locador, o locador me ligou pedindo para a gente ingressar com a ação, por isso que é importante a figura do corretor de imóveis. O locador me ligou dizendo que foi entregue um imóvel dele totalmente deteriorado. Perfeito, deixa eu ver essa vistoria que a gente vai analisar aqui para a gente entrar com uma ação de reparação de danos. E, Mirelle, na vistoria tinha assim, parede, ok. Ok é um termo muito subjetivo, né? Ok, para mim pode ser de uma maneira, para você ser de outra maneira. Um outro proprietário colocou em bom estado de conservação. Mas o que é bom estado de conservação? Isso é muito subjetivo. Para mim pode ser de uma maneira, um bom estado de conservação, uma parede. Para você, aquela outra parede que eu estou achando que está feia, pode ser um bom estado de conservação. Então, a gente precisa utilizar termos mais objetivos, ao invés de ser subjetivos. Respondendo agora a tua pergunta, isso vai depender do contrato de locação. Como eu disse, o contrato de locação, a lei de locação, ela é regida por um princípio, que é o princípio basilar dos contratos de locação, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. Então, tem que o locador colocar que o imóvel deverá ser entregue ao final do contrato pintado. Se está no contrato, o inquilino não assinou com um revólver na cabeça, está ali duas partes maiores, capazes, etc. Se realmente foi afirmado, se foi convencionado entre as partes isso aí, perfeito, tem que cumprir o que está realmente no contrato. Muito esclarecedoras as pontuações, né? Você respondeu muito bem todas as dúvidas. Eu acho que é um assunto realmente muito denso, que rende muita discussão, que gera muitas dúvidas. Quem tem interesse de aprofundar esse assunto que tem muitos questionamentos, muitas inseguranças, onde é o caminho? Bem, procurar uma assessoria? Em relação à locação, realmente, eu digo sempre que a locação de imóveis não pode ser para amador. A locação de imóveis tem que tratar... Você não está alugando um tênis seu, você não está alugando uma camisa sua, você está alugando um imóvel, que é um bem de raiz e tudo mais, é um investimento. Muitos proprietários constroem imóveis para alugar como forma de investimento. Então, quando a gente começa a administrar imóveis, a alugar imóveis, é uma responsabilidade muito grande. Eu, como corretor de imóveis e como advogado, eu presto essa assessoria para corretores de imóveis e imobiliárias. Eu presto essa assessoria para imobiliárias, não só aqui do Ceará, como em todo o Brasil. E também eu estou sempre buscando, por mais que eu seja professor, Mirelle, eu estou sempre buscando estar atento às jurisprudências. A gente precisa ter humildade em estar sempre disposto a crescer cada vez mais, em estar atualizado. A nossa jurisprudência, os nossos tribunais, eles mudam às vezes a cada hora. Então, eu preciso estar sempre atento, preciso estar sempre buscando cursos. Eu mesmo, além de eu dar cursos, eu busco cursos também, que às vezes é uma vírgulazinha a mais ali que você pega. Então, é muito interessante. Essa é uma comunicação que eu faço aqui para os corretores de imóvel. Está sempre querer se qualificar. Para quem é proprietário e está nos assistindo, logicamente, é buscar uma imobiliária, buscar um corretor de imóveis especializado na parte de locação imobiliária. Perfeito, obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por nos fazer companhia hoje. Semana que vem estamos de volta. Tchau.